Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, dos versos 8 a 20. E nós vamos contar essa história que apenas Lucas narra de todos os evangelhos. Apenas Lucas conta essa história. Lucas, que não foi um apóstolo, provavelmente não chegou a conhecer alguns dos apóstolos, inclusive, mas Lucas foi um historiador, servo de Jesus, obviamente, e que teve que colher algumas informações para poder escrever esse evangelho. E talvez, consideramos que talvez Maria, a mãe de Jesus, tenha sido uma das fontes das quais Lucas consultou para escrever esse relato do Evangelho de Jesus, que é o que nós chamamos de um dos evangelhos que tem as mesmas características, que são Mateus, Marcos e Lucas, narrados nas mesmas sequências, nos mesmos lugares. Apenas João destoa um pouco dessas narrativas, mas esses três primeiros evangelhos são chamados sinóticos, ou seja, de uma só visão. Mas o texto então de Lucas capítulo 2, versos 8 a 20, nos dizem o seguinte: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. Meus irmãos, eu penso que no dia do nascimento de Jesus Cristo, na noite do nascimento de Jesus Cristo, não teve nada de um acontecimento extraordinário que não fosse específico para alguns grupos. Não teve fogos de artifício. No dia ou na noite do nascimento de Jesus Cristo, nós não vemos o relato de nenhum tipo de festa, mas foi um dia comum. Foi um dia comum, contudo, foi o dia que marcou a história. Nós percebemos que o advento de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, o seu anúncio foi muito específico. Não teve trombeta, não teve nenhum tipo de alarde, muito pelo contrário. Jesus Cristo teve que ser escondido, teve que fugir para o Egito, tempos depois do seu nascimento, porque ele não era bem quisto ali. E quando nós vemos esse momento da história e percebemos que Deus se propõe a revelar-se a pessoas muito comuns, às vezes pessoas até mesmo excluídas, porque pastores, apesar de um histórico agropastoril dos hebreus, nesse período da história
dos judeus, os pastores não eram muito bem vistos, especialmente pela classe religiosa, por não conseguirem justamente cumprir muitas questões da lei de Moisés, como o cumprimento do sábado. Os pastores não tinham essa oportunidade. E eles também eram acusados de misturarem os rebanhos para que as ovelhas não fossem distinguidas entre um dono e outro. Então, os pastores ali não tinham uma função muito bem vista pela sociedade. E nós vemos que o Senhor Deus, Ele providencia que o nascimento de Jesus, ele seja visto, ele seja contemplado por pessoas específicas. Não que em Deus haja algum tipo de preferência por algum tipo de classe, de pessoas, de etnia, não é nada disso. Mas aprove ao Senhor mostrar-se e revelar o nascimento de Jesus Cristo, que nasceu de uma forma tão humilde, a pessoas também humildes. Mas o que eu gostaria de focar nessa noite, com todos esses acontecimentos, com todo esse fato ocorrido nesse dia, é justamente a fala e a mensagem dos anjos, ou do anjo e da milícia de anjos. O que essa mensagem tem a ver conosco hoje? O que essa mensagem tem a ver comigo, com você, com a notícia que esses anjos trouxeram? E eu convido a cada um de nós a refletir no que realmente o Natal ele significa. Você provavelmente na data ou no dia do Natal deve ter recebido no seu smartphone centenas ou dezenas de mensagens prontas, às vezes aquela imagenzinha que muitas vezes a gente nem abre, mas a gente recebe. E a gente acaba que não pondera profundamente naquilo que o Natal significa, que é paz. Se nós formos resumir esse texto em uma única palavra, nós podemos resumir esse texto em paz. Nós vamos então acompanhar esse texto para que nós cheguemos a algumas conclusões no final, algumas aplicações também para a nossa vida. E nós percebemos que nesse texto, queridos, ele ocorre do verso 8 ao verso 20, ocorre exatamente na noite em que Jesus nasce. Porque logo em seguida em que Jesus ele nasce, os anjos, ou esse anjo, aparece para esses pastores que estão ali ao derredor de Belém. Belém, que era a cidade do rei Davi, que José, inclusive, é da linhagem de Davi. Portanto, eles residindo em Jerusalém, têm que ir até Belém para se recensear. Ou seja, o imperador havia ordenado que todas as pessoas fossem recenseadas em sua cidade natal, para que ele então pudesse taxá-las, ou seja, cobrar mais impostos. Então a profecia começa a ser cumprida, porque aquele menino que viria da tribo de Davi, nasce também na cidade de Davi. Antigo Testamento se cumprindo no Novo Testamento. E então esses pastores têm essa visão maravilhosa e sobrenatural dos anjos, e chega até eles a notícia mais aguardada desde Gênesis capítulo 3. E o que ocorre em Gênesis capítulo 3? O Senhor prometendo que a mulher daria à luz a um descendente, e que esse descendente pisaria a cabeça da serpente, e a serpente lhe feriria o calcanhar. Durante todo o Antigo Testamento, essa é a grande promessa que os judeus estavam esperando. Quem é o descendente? Quem o Senhor vai enviar para então cumprir essa profecia? Ainda lá no Jardim do Éden, antes mesmo desse casal ser expulso após o pecado, esse menino já era aguardado. E quem é então que presencia o cumprimento de maneira imediata dessa profecia? Não são os religiosos da época, não são os fariseus, não são os saduceus, não é o sumo sacerdote da época. Cristo não nasce no templo, mas ele nasce numa manjedoura. Ele nasce em um lugar de total exclusão e é colocado dentro daquilo que nós conhecemos mais propriamente de um coxo. O coxo é um lugar onde se coloca alimento para os animais comerem. E manjedoura é um nome até bonito para isso. Nós conhecemos isso como coxo. Tão humilde que Jesus Cristo se fez. Filipenses, inclusive, vai dizer que nós devemos tomar esse exemplo para que nós vejamos a Cristo, que tinha tudo junto ao Pai,
mas desceu até nós, esvaziou-se de si mesmo e desceu até nós, para compartilhar conosco das nossas fraquezas, das nossas tristezas, para que então pudesse ser o nosso Salvador. Mas olhando então para esse texto, para essa promessa que se cumpre, promessa feita lá em Gênesis 3, e vai se cumprindo nesse capítulo e nesse momento da história, alguns fatos interessantes acontecem. Quando os anjos, o anjo aparece para esses pastores, o texto diz que a glória do Senhor brilhou ao redor dos pastores. Quando o texto nos mostra que a glória de Deus, ela se manifestou naquele lugar, era o próprio poder de Deus que estava se manifestando ali. O Senhor, Deus, o Pai, estava totalmente comprometido com a veracidade daquele momento. Não era um fato qualquer que estava ocorrendo, mas era a glória de Deus que estava ali. O Senhor Deus e Pai estava se manifestando para aqueles pastores. Os pastores então ficaram tomados de medo, e o temor é algo natural. Nós vemos no Antigo Testamento diversas vezes em que o Senhor se manifestava a alguns dos seus servos, e o temor era a primeira reação que eles tinham, por causa da glória de Deus, por causa da manifestação da presença de Deus. Isso nos deixa alguns ensinamentos, queridos. O primeiro deles é que nós precisamos resgatar essa doutrina do temor ao Senhor, do temor pela glória do Senhor. Nós precisamos resgatar esse temor que nós temos e a reverência dele diante da sua palavra, e que muitas vezes nós perdemos. Nós não temos noção da glória de Deus e que Ele não compartilha dessa glória com ninguém. E é isso justamente que está no meio desses pastores, a glória de Deus se manifestando ali. O próprio poder de Deus. Mas então, queridos, seguindo no texto, a partir do verso 9 em diante, aqui é o nosso foco. O foco da mensagem que o anjo está trazendo para esses pastores. E analisando então, olhando para aquilo que é dito, da mensagem que o anjo carrega, a primeira frase que ele traz para esses pastores é: não temais. Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria. E quando eu olho para esse texto, queridos, e lembrando, sempre tendo a nossa mente naquilo que Adão e Eva fizeram e que causou a separação entre nós e nosso Deus, olhando para isso, eu sempre tenho em mente que o Senhor, a partir de Jesus Cristo, Ele vai se reconciliar conosco. O nascimento de Jesus Cristo significa paz. Cristo é dado a nós para representar a paz que nós perdemos com Adão. E Cristo, como Paulo vai dizer em Romanos, como segundo Adão, é aquele que restaura a paz que nós perdemos. E por isso, nós não devemos temer. A mensagem aqui não é de alguém que está declarando guerra. A mensagem que os anjos trazem não é de guerra contra a humanidade. A mensagem aqui é uma mensagem muito mais tranquila e tranquilizante. Nós não precisamos mais temer. Nós não precisamos temer porque o anjo trazia uma boa nova. E aqui a palavra que nós temos nos textos originais é evangelho. A palavra que nos traz a paz, aquilo que nos pode proporcionar a paz com o nosso Deus é o evangelho. E essa é a diferença entre o cristianismo e todas as diversas religiões do mundo. O Deus ofendido no Éden, o Deus que está sendo ofendido constantemente pela humanidade, Ele vem até nós e declara a sua paz. É isso que o Natal significa, paz. Paz, a paz que foi perdida no Éden. E essa paz que foi perdida no Éden foi em 3 níveis. Adão e Eva perderam a paz entre si, Adão e Eva perderam a paz com a criação, e Adão e Eva perderam a paz com Deus. E quem é que vai resgatar essa paz para nós, queridos? Esse menino, essa criança tão esperada. É essa mensagem que os anjos estão trazendo.
que nós não precisamos mais ter medo. Não tenham mais medo. A boa nova é o próprio Evangelho, queridos. O Evangelho é a palavra que vai produzir no nosso coração aquilo que nos vai tranquilizar, aquilo que vai trazer realmente o que nos pode dar esperança. E essa é uma boa nova, e não apenas para aqueles pastores, mas a palavra de Deus ainda diz que ela será para todo o povo. E aqui nós podemos aplicar, então, a doutrina que nós entendemos, a doutrina da eleição. Nem toda a humanidade recebe Jesus Cristo para que tenha paz com Deus. Essa paz com Deus, ela só é aceita e só é administrada àqueles ao qual o Senhor Deus chamar. E essa é a boa nova para o povo, para aqueles que já estão em Cristo, para aqueles que estarão em Cristo. Essa é a paz, é a mensagem de que nós não devemos mais temer, porque não há mais o que temer. Porque o cumprimento dessa promessa feita para Adão e para todos nós é que esse menino resolveria o nosso problema, todos os nossos problemas com Deus. E essa é a boa nova para nós. O Natal é isso. E a mensagem mais maravilhosa que esse texto nos traz é que hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo. Ele nasceu para vocês. O que nós temos nesse texto é a palavra do anjo dizendo que ele nasceu para nós. Ele nasceu para ser um de nós. Aquele Deus eterno, o mesmo Deus eterno que, assim como João, o Evangelho de João nos diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse mesmo Verbo é o Verbo que foi dado a nós, a mim, a você, e Ele é um de nós. Por isso que Ele pode declarar a paz, queridos. É por isso que nós temos paz através de Cristo Jesus, porque Ele é o nosso representante. Ele é um de nós. Ele não está longe, como a música diz, mas Ele está perto de nós. Ele não só é um de nós, Ele não só nasceu para nós, mas Ele está em nós, e Ele está no nosso meio, e Ele prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Eu me lembro que nos textos que falam muito bem sobre isso, de Cristo sendo um de nós, é o texto de Hebreus capítulo 4, verso 14 a 16, que diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Jesus Cristo é um de nós, queridos. Tudo aquilo que nós passamos durante a nossa vida, todas as dores, todos os sofrimentos, todas as frustrações, de tudo isso Jesus Cristo tem experiência e é por isso que Ele é um de nós. Portanto, quando isso bater à sua porta, não ache que você está sozinho e desamparado. Você tem um sumo sacerdote diante de Deus. Você não está sozinho. Esse menino foi dado para você. Esse menino foi dado a mim, para que a esperança no nosso coração não seja tirada de nós a todo tempo. Mas é como o anjo disse: não temais. Vocês não devem temer, porque esse menino é um de vocês, ele está com vocês, ele sempre estará com vocês. E essa é a nossa esperança. Tanto é verdade que no versículo 12, ele nos mostra que essa criança nasce de uma forma e é colocada em um local
de total humildade, para se identificar com a nossa miséria espiritual. Verso 12 nos diz que isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Muitas vezes a gente acha que só nós sabemos o que nós sofremos. Frases do tipo: você não sabe o que eu passo, você não sabe quais são as minhas lutas. E muitas vezes a gente não sabe mesmo. Muitas vezes eu não sei qual é a profundidade das lutas que nós estamos passando, da luta que você está passando agora, das dificuldades em casa, das dificuldades no trabalho. Mas quando eu olho para esse texto e eu vejo que esse menino, esse Cristo que é o nosso Salvador, desde do seu nascimento, foi alguém que experimentou o sofrimento. Ele sabe o que nós passamos. Eu posso não saber, os pastores podem não saber, os presbíteros podem não saber com profundidade, mas esse menino sabe. E isso basta. Porque ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que nós passamos, muitas vezes em silêncio, mas ele, além de saber, ele pode resolver. Não é alguém que é apenas um espectador na nossa vida, mas é alguém que está agindo ativamente na nossa história. Foi para isso que ele veio, queridos, para agir na sua história, resolver os seus conflitos, primeiro com Deus, depois com os nossos semelhantes. Esse menino nasce e é colocado nessa manjedoura para se identificar com a nossa miséria espiritual. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Essa é a nossa condição sem Cristo. Mortos, miseráveis, separados de Deus, até que esse menino nasce e ilumina a nossa vida e temos a reconciliação de novo com Deus, nosso Pai. Verso 13 diz, então, depois do anúncio que o anjo faz, o primeiro anúncio, como se a cena do nascimento de Jesus já não fosse tremendamente sobrenatural e espetacular, esses pastores ainda presenciam um outro ato dessa história. Verso 13 nos diz: e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Queridos, esse texto nos mostra que o centro do nascimento de Jesus Cristo, que o motivo principal da vinda de Jesus Cristo à terra, se tornando um homem, não é agradar a nós em primeiro plano, não é nem mesmo a nossa salvação. O principal da obra de Jesus Cristo, do seu nascimento, é a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus, queridos. Tudo é para a glória de Deus. Quando nós olhamos para esse texto e nós vemos que os anjos estão declarando a glória a Deus, antes mesmo de proferirem qualquer palavra para aqueles pastores, nós percebemos que não tem nada a ver primeiramente conosco. É sempre a glória do Pai. E por que isso? Porque nós somos os ofensores. E isso está a glória de Deus, de mostrar a sua misericórdia a quem não merece misericórdia. Por isso Ele merece a glória, porque nem eu nem você merecíamos essa manifestação da graça de Deus. Por isso que Ele merece toda a honra e toda a glória. Porque não é porque você é bom, porque nós não somos de fato. Não é porque você é um bom cidadão, não é porque você é um bom pai ou uma boa mãe de família, um bom funcionário. Porque tudo isso são obrigações sociais. Isso é dever de todo homem. Mas a glória de Deus se manifesta em revelar a sua graça e a sua misericórdia a quem não merece absolutamente nada. E por isso nós rendemos glória a Ele.
Porque se fosse depender da minha justiça e da sua justiça, queridos, nós jamais alcançaríamos condição de sermos salvos. E esse menino que nasce tão humilde, naquele lugar, colocado na manjedoura, é esse menino que resolve esse problema da justificação. Somente ele. E é por isso que a glória é do Pai. Porque é o Deus ofendido que está propondo a salvação ao ofensor. Não somos nós. Não é o ofensor que está oferecendo um sacrifício que seja plausível, que seja suficiente. Mas a glória do Pai, porque Ele está propondo esse resgate. Por isso os anjos estão cantando glórias a Deus. E só então, paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. Por isso, pense no nascimento de Jesus Cristo, primeiro, não como algo que tem a ver comigo e com você primeiramente. É claro que tem a ver sim, mas o foco principal é a glória de Deus. Tantas mensagens que nós recebemos, essas mensagens a qual eu falei no início, de rede social que a gente recebe, muita coisa é dita sobre Natal. Que Jesus veio para ser um mártir, que Jesus Cristo veio para ser um exemplo, que Jesus Cristo veio para ser alguém, um filantropo, alguém que veio para trazer justiça social. Mas isso não tem nada a ver com a obra de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo veio fazer foi nos ligar de novo ao Pai. Tudo isso é secundário. O que Jesus Cristo veio foi trazer salvação para nós, mas antes disso, de glorificar o Pai. Essa paz na terra que os anjos também declaram, essa paz quebrada por Adão, ela é reconquistada pelo segundo Adão. Essa paz na terra que foi perdida, essa paz que nós perdemos uns com os outros, com os nossos semelhantes, com a criação e com Deus, essa paz na terra é trazida de volta pelo Senhor Jesus Cristo. Portanto, não ache que os seus conflitos com a sua família, não ache que os conflitos com seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, com a sua família, são insolúveis. Pensar assim é acreditar que a obra de Jesus Cristo não é suficiente para trazer paz para os nossos relacionamentos. A obra de Jesus Cristo é suficiente para trazer paz a todos os nossos relacionamentos, principalmente com Deus. E a mensagem do Natal também é essa. Nós precisamos desse menino para ter paz com Deus novamente. E para ter paz com o nosso semelhante. Para ter paz dentro da sua casa, com a sua família. E paz consigo mesmo. Mas eu gostaria de fazer uma distinção, queridos, naquilo que nós lemos e naquilo que nós observamos durante toda a Escritura. Especialmente o apóstolo Paulo vai tratar isso. Existe uma diferença entre a paz com Deus e a paz de Deus. Existe uma grande diferença nisso. Jesus Cristo veio para resgatar ambas. Mas qual é então a diferença entre paz com e paz de Deus? A paz com Deus, queridos, é uma reconciliação com Ele. É uma reconciliação que o próprio Deus propõe para nós. É uma reconciliação que nos tira de um estado de morte e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, nos tirando do caminho da morte eterna. É a justificação pela graça. Aquela dívida que nós tínhamos com Deus, que é paga na cruz por Jesus Cristo, nos traz a paz com Deus. Ou seja, Deus não está mais contra nós. Ele já está reconciliado conosco. Isso é o que Paulo vai dizer, inclusive em Romanos capítulo 5, verso 1, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paz com Deus é justificação pela fé. E isso é
imperdível, nós jamais perderemos essa paz com Deus. Mas o que é então a paz de Deus? É uma paz circunstancial, queridos. Você pode ter paz com Deus, e essa paz com Deus ela jamais vai ser perdida. Mas de vez em quando nós perdemos a paz de Deus. Você perde noites de sono, você perde a saúde, você perde a harmonia dos relacionamentos. Isso é perder a paz de Deus. É entrar em desespero muitas vezes. É olhar para o futuro e para o presente e não perceber que a mão de Deus está conduzindo todo o processo. Isso é paz de Deus. É aquilo que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. As duas pazes, Jesus Cristo tem o poder de conquistá-la para nós. Jesus mesmo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a paz com Deus. Mas Jesus também é o responsável por trazer a paz de Deus. Relacionamentos quebrados, a paz no seu coração que muitas vezes já não existe, o sofrimento que você tem em relação a qualquer circunstância da sua vida, Jesus Cristo pode trazer essa paz. E essa é a grande mensagem do Natal. É a grande mensagem de Jesus Cristo e do seu nascimento. Jesus Cristo é aquele que traz paz para nós. A com e a de Deus. É por isso que Isaías capítulo 9 vai dizer que Jesus é o nosso príncipe da paz. Aquele que restaura todos os nossos relacionamentos quebrados. Relacionamentos que nós quebramos, mas que Jesus Cristo então intervém na nossa história para trazer de volta. Mas então, queridos, o que essa mensagem do nascimento de Jesus nos traz de prático para nós? Qual é o ensinamento que nós podemos tirar desse texto, especialmente da fala e da notícia desse anjo, e da milícia dos anjos que trouxeram também essa boa nova? A primeira coisa que eu percebo nesse texto é que Jesus, ele vem ao nosso encontro. Mesmo sendo pecadores, mesmo sendo miseráveis, mesmo sendo imperfeitos, é Jesus, é o Deus ofendido que vem ao nosso encontro. Se você está à procura de uma verdade para viver, se você está à procura realmente de fato a entregar a sua vida como verdade objetiva, saiba que essa verdade objetiva é Jesus Cristo. E não somos nós que vamos até Ele, primeiro Ele que vem até nós. Os pastores estavam lá, ao relento, trabalhando, num dia comum, num dia qualquer, nem sequer sabiam que o menino já tinha nascido, até que Deus vai ao encontro deles, excluídos, com seus dilemas, trabalhando em um momento em que a grande maioria não estava, e o Senhor vai ao encontro daqueles homens, como eles estão, e lhes apresenta o Evangelho. E qual é o Evangelho? Jesus Cristo nasceu. Jesus não faz nenhum tipo, ou o Evangelho, Deus Pai, não faz nenhum tipo de acepção de pessoas. Não estou querendo aqui pregar que o Evangelho é somente para os pobres e excluídos. O Evangelho é para os pobres, os excluídos, os ricos, para todas as pessoas de todas as nações, de cores, sejam homens, sejam mulheres, o Evangelho é para todos. E o Evangelho vai ao encontro dessas pessoas. E a segunda questão que eu vejo que esse texto nos ensina, além de perceber que é Jesus quem vem ao nosso encontro, Jesus é o único que pode promover a paz entre Deus e nós.
Só Ele nos reconcilia com Deus, trazendo a paz com Deus. E só Ele pode também trazer a paz de Deus para o nosso coração. Essa mensagem, queridos, esse texto, e o que ela traz de bom para nós, ela é tanto para crentes, tanto para cristãos convictos da sua fé, quanto para aqueles que ainda estão procurando uma verdade para a qual viver. Você que ainda não crê em Jesus Cristo, essa mensagem também é para você. Essa mensagem é para nós cristãos, porque, embora nós já tenhamos a paz com Deus, você e eu podemos perder essa paz de vez em quando, essa paz de Deus, de ter o nosso coração atribulado, de ter relacionamentos quebrados, de termos a necessidade de uma intervenção divina na nossa vida. Mesmo cristãos, mesmo crentes em Jesus, nós perdemos o nosso foco. E isso tira a nossa paz no nosso coração. E eu digo para você nessa noite, se esse é o seu caso, aquele que pode renovar suas esperanças e trazer novamente a paz de Deus para o seu coração é Jesus Cristo. Se é o seu caso nessa noite, de haver uma necessidade de renovo, de esperança, é o Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho outra palavra para dar. Não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. E você entra, então, de fato, renovar o seu foco com Ele. Chegamos a uma época do ano em que nós olhamos para trás e revemos todas as nossas atitudes. E é possível que a sua fé, a paz de Deus no seu coração esteja muito fraca. E esse é o momento em que nós precisamos resgatar isso. Você cristão. Agora você que não é, você que ainda não é crente em Jesus Cristo, mas que também igualmente precisa dessa paz com Deus e precisa da paz de Deus, saiba que aqui está a resposta para o seu coração. O Senhor Jesus é a resposta para todos os nossos conflitos. Para o principal conflito, que é com Deus, que é contra Deus, e os conflitos que nós temos diariamente com a nossa família, com os nossos semelhantes. Jesus tem o poder para ambas as coisas, para trazer tanto a paz quanto a paz de Deus para o seu coração. Que a luz de Cristo brilhe na sua vida, que esse menino que nasceu e que foi manifestado a esses pastores humildes, possa se manifestar na sua vida cotidianamente, queridos, e renovar suas esperanças para o ano que se inicia. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Amém. Nos coloquemos de pé, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse menino que nasceu, esse Rei eterno que foi o responsável pela criação do universo, mas que desceu até nós, se tornando um de nós, habitando entre nós, cheio de graça e verdade, e ainda permanece em nós. Obrigado porque o Senhor enviou esse menino para resolver os nossos problemas. Obrigado, Deus, porque a esperança pode ser renovada diariamente pelo seu nascimento e especialmente pelo seu sangue. Nessa noite eu rogo ao Senhor, esteja renovando de fato as nossas esperanças, convertendo corações a partir desta palavra, a palavra que vem do Senhor, essa palavra, Senhor Deus, que manifesta a glória do Senhor, que é a Escritura Sagrada. Portanto, nessa noite eu te peço que vá ao encontro de cada um, de cada irmão, de cada coração, de cada dilema, e resolva os conflitos que nós mesmos criamos, ó Pai, porque nós precisamos de paz. A paz que vem de Ti, não uma paz superficial, não uma paz que acaba rápido, mas uma paz que é duradoura e que é eterna, porque ela vem do Senhor e ela é fundamentada no sangue do Seu Filho Jesus. Nós te agradecemos por esse menino
esse menino que nasceu para nós. É no nome dele que oramos, é no nome dele que agradecemos. Amém.